TRSM a um empate do acesso, o Alvirrubro foi à serra e conseguiu uma vitória de virada contra o VEC. Agora é fazer o serviço em casa. Quer ver como é que foi? Quer saber como é que é a avaliação da diretoria, do treinador, dos jogadores? Vem comigo, vem no vídeo! Salve, rapaziada! Tamo na área, paixão alvirrubra no ar! Aqui Gustavo Siqueira, para te contar como foi mais uma jornada do alvirrubro, do Internacional de Santa Maria, agora cada vez mais perto da tão sonhada vaga na elite do futebol gaúcho. O InterSM subiu a serra, foi a terra da longevidade e conseguiu uma vitória de virada espetacular contra o Veranópolis. Mas o que é mais espetacular é que a gente já bateu a meta dos 1000 inscritos e agora a gente precisa decolar. Temos que ter um canal à altura do novo posto do nosso time, um canal de primeira divisão, um canal de Série A. É o que o Paixão Alvirrubra vai buscar junto com o InterSM. E agora, então, se você quer ajudar nisso, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com todos os teus amigos fanáticos alvirrubros que ainda não estão aqui. Galera, que jogo espetacular! É bem verdade que o InterSM está nos dando cada vez mais, né, emoção do que talvez a gente quisesse. Sai perdendo para o Veranópolis, né, num jogo que foi muito igual, né, saiu perdendo numa falha individual, de certa forma. Não diria uma falha individual da Lambaldi, que depois reconhece que não subiu junto, né, com o Juan do Veranópolis no gol, né, o atacante do Veranópolis subiu sozinho, mas ali pelo lado esquerdo de ataque do VEC, né, o ótimo Wesley Santos estava fazendo o que queria ali com os defensores do lado direito. Né? O Misael, né, sai lesionado já aos 14 minutos e depois o Itaqui, quando entra, também tem muitas dificuldades com esse atacante. Mas o fato é, né, que foi um jogo muitíssimo equilibrado, o Veranópolis saiu na frente, né, e parecia que a gente ia ter que amargar, né, amargar um resultado, né, magro e tentar vir com esse 1-0 para Santa Maria e tentar fazer tudo aqui na Baixada, mas com os pezinhos no chão, né, logo 10 minutos depois que sofreu o gol, o InterSM buscou, né, o gol de empate ainda no primeiro tempo e depois no segundo tempo, depois de iniciar com muita pressão, né, conseguiu atrair o Veranópolis para o seu campo e fazer o gol da virada. Foi um jogo assim, ó, pra cardíaco, um jogo que testou o coração alvirrubro. Mais uma vez a torcida alvirrubra deu show, só que dessa vez fora de casa. 150 torcedores do alvirrubro lá em Veranópolis. Então, quer dizer, na divisão de acesso, num domingo de Dia dos Pais, tarde gelada, essa torcida é algo, ó, parabéns para a torcida do Internacional Santa Maria, em especial a fanáticos da Baixada, a pessoal da turma do Esquenta, todo mundo que foi e representou lá em Veranópolis, estão de parabéns, né? Então, assim, muitos torcedores já mais, né, das antigas, né, torcedores que desde, né, de muito cedo acompanham, não para os jovens, né, os jovens já estão acompanhando desde cedo, mas torcedores que já têm uma longa história, uma trajetória aí, né, nas arquibancadas do Presidente Vargas e dos estádios aí do interior, estavam lá. A emoção tomou conta de vários deles, de vários dirigentes. Afinal de contas, já são, né, a 14ª, né, temporada que o InterSM está jogando aí na segunda divisão. Então, assim, é muito tempo para um time do tamanho do Internacional de Santa Maria. Gostei muito, né, das entrevistas, mas eu vou deixar para vocês aí, né, e eu também não tenho como não ficar, de certa forma, com a voz embargada aqui, conferir os melhores momentos e os gols da partida, e depois a gente vem com o comentário das entrevistas. Então, confere aí. As equipes, então, vão entrando em campo, perfiladas, arbitragem do Rafael Rodrigo Klein,
arbitragem de primeira linha para um jogo importante, né, um jogo que vai decidir um dos novos membros da elite do futebol gaúcho em 2026. Então, uma arbitragem que dá uma tranquilidade para as duas equipes e, de fato, a arbitragem, né, se ninguém dissesse para mim que era o Klein apitando, eu nem ia saber, porque o juiz, né, o árbitro, de fato, não apareceu, tá? É aquilo que a gente fala, né, costuma falar no futebol, o árbitro que não aparece é aquele que, né, apitou bem, né, que fez seu papel da melhor forma possível. Bom, aí os jogadores perfilados, né, vão se cumprimentar. Um jogão de bola, né, as 2 equipes procurando gol, as 2 equipes com jogadas, né, o professor Bruno Coutinho, depois nas entrevistas, vai tecer elogios ao gramado, gramado que quando chove fica muito castigado, mas quando o tempo ajuda é um gramado que, né, apresenta uma alta qualidade, né, e que favorece a prática do bom futebol. O jogo inicia, a gente vai ver aí, se vocês acompanharem junto, o tempo, né, os minutos em que as jogadas mais perigosas aconteceram, vocês vão ver que praticamente, né, não tem espaço. Foi um jogo de muita trocação, um jogo em que as 2 equipes se agrediram e venceu aquela que acabou tendo a maior eficiência. Então, tudo pronto aí para o início da partida e a gente vai acompanhar então os melhores momentos. O Inter SM começa, de certa forma, né, criando, né, algumas chances, mas é o Veranópolis que nos primeiros minutos vai impor mais, né, dificuldades ao Internacional. Então, né, um jogo que, né, cumpriu toda a expectativa que se tinha com relação à disputa dessa vaga na elite do futebol gaúcho. Bola rolando, e aí a primeira chegada é do Internacional Santa Maria, Misael pela direita, né, uma bola que ficou ali meio que no bate-rebate, Gabriel Morbeck acaba cabeçando a bola nas mãos do goleiro Lucas Alves. No contra-ataque, né, o Veranópolis vai ter seu primeiro chute a gol, um chute que não levou muito perigo, mas o que chamou atenção na saída de bola do Internacional Santa Maria, o capitão Tairone sai jogando errado e quase entrega ali para o atacante do Veranópolis, causando calafrios na torcida alvirrubra. Então, o primeiro lance aí perigoso acabou, né, não chegou a gerar grande perigo, mas o susto que acabou, né, gerando aí o erro do capitão Tairone ali no pé do atacante do Veranópolis, e aí quase que poderia, né, se caracterizar num lance perigoso. Aí, faltas para o Internacional de Santa Maria da intermediária, bola que sobra, Vitor Júnior experimenta de longe e a bola acaba passando do lado do gol do goleiro Lucas Alves. Mais uma falta, né, de novo vai sobrar pro Vitor Júnior. O Vitor Júnior na sobra faz com que o goleiro Lucas Alves, né, realize uma grande defesa. Aliás, Lucas Alves, que é um goleiro que tem se destacado bastante aí nessa campanha, né, da Série A2, um belíssimo goleiro. E aí começa a aparecer, né, o Wesley Santos, jogador que desestabilizou o lado direito ali do Internacional de Santa Maria. Já nessa jogada passou como quis pelo Misael e o nosso lateral acabou sentindo uma lesão que o tirou de campo ainda no primeiro tempo, aos 14 minutos. O professor Bruno Coutinho acabou, né, gastando a sua primeira, né, substituição por conta da lesão do Misael. Vai entrar o Itaqui, mas o Itaqui também vai ter as mesmas dificuldades. O Wesley Santos jogou demais nesse primeiro tempo. Então a gente vai ver ele mais uma vez aí criando problemas, passando pelos jogadores do Internacional com relativa facilidade, né? Então, olho nesse rapaz aí, Wesley Santos,
que, né, de repente pode ser um reforço aí com o Internacional Santa Maria. Aí, uma roubada de bola e mais uma vez, né, o Wesley Santos, né, vai para cima dos jogadores do Santa Maria, jogada e o chute para as mãos do goleiro Copete. Aí, o lance do gol, né? Mais uma jogada aqui pelo lado esquerdo. O Veranópolis vai tramando a bola e no cruzamento, Juan sozinho, né? Alan Baldi não subiu, depois o próprio alemão, né, reconheceu na entrevista no final do jogo, ou no intervalo, não estou lembrado agora, de que ele acabou, né, falhando na marcação ali do jogador do Veranópolis, que subiu sozinho, à vontade, para fazer o primeiro gol da partida. Aí a gente vai ver que o Inter SM não se abalou, né, com o gol levado, foi para cima do Veranópolis, aí mais uma chegada do Inter SM, a bola, né, que vai sobrar ali, né, e o chute que quase fez com que o goleiro do VEC se atrapalhasse. Vamos ver aí agora os gols o gol do Inter Santa Maria, o gol de empate, né, na narração das rádios santamarienses. Confere aí. Que não dá para ratear. Vitor Júnior pela ponta direita, bola com Lion. Lion levou para o meio, cruzamento, perna esquerda, a bola vai entrando na trave. Morbeck pro gol. Gol, 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 gol! O artilheiro aparece quando tem que aparecer. O camisa 9 aparece quando tem que definir. Morbeck na frieza do centroavante, no bate e rebate, uma jogada horrorosa dentro da grande área. O Morbeck se encarregou de olhar para o gol, enterraça a bola na rede do Lucas Alves, empatar a partida, deixar tudo em DF. O Internacional de Santa Maria conquista o empate, vai para o intervalo com o placar zerado, Faco. Bola com o Wilson, recebe por ali Vitor Júnior, entrega essa bola aqui na direita, recebe por ali Laio, lá vai o Inter, agora sim se recupera de novo no jogo, meteu na área de cabeça, vai pintar, na trave, vai pintar, pintou, gol, gol, gol! Internacional de Santa Maria, tu me mata de emoção, Colorado. Gabriel Morbeck, quase que ela não entra, bateu na trave e ele tava lá, como diz o Gilson, o mais importante, o camisa 9, o centroavante, a identidade dele diz, goleador Gabriel Morbeck. Morbeck, se for pro gol, me chama que eu vou contigo, Morbeck. Depois de levar o gol em 10 minutos, o Inter SM consegue o empate, mas o Wesley Santos continuava sufocando o lado direito do Inter SM, aí chegou a dribles, passando por todo mundo, mas acabou chutando, né, para longe do gol do Copete, e acabou assim o primeiro tempo, né, 1-1, um primeiro tempo movimentadíssimo, um grande primeiro tempo, que reservava aí, na verdade, né, também, né, um grande segundo tempo de futebol. Começa o segundo tempo e já nos primeiros segundos o Internacional de Santa Maria vai mostrar o que veio. Saída de bola no meio de campo, lançamento para Alan Baldi, Morbeck entra na área e quase consegue achar o Jarro ali centralizado. Então, os primeiros 5 segundos o TSM já em cima. O jogo continua, Jarro, né, fazendo bem o pivô, encontra ali o Matheus Santana, que cruza, né, e a zaga do VEC espana. Na sobra, Vitor Júnior chuta para fora da área. Depois a gente vai ver uma jogada aí também, né, que vai rolar lá para a direita, o chute do Morbeck, para trás, Matheus Santana chega livre, leve, solto e acaba pegando mal na bola, passa à esquerda do goleiro Lucas Alves.
Aí as primeiras trocas do Internacional de Santa Maria, vão sair Mossoró e Vitor Júnior, e vão entrar Marcos Freitas e Wilson Júnior. Aí foi a vez do Vec reagir, uma bola na trave do Romário, né? Ali poderia ter sido gol, né, da vantagem do Vec. Aí, de novo, o Veranópolis vai conseguir uma escapada aqui pelo lado direito de ataque. Juan, o autor do primeiro gol, escapou, né, e chutou no travessão, né, novamente. Então, foi meio que uma armadilha do Inter SM, né, que começou bem o primeiro tempo, foi atraindo o Veranópolis para o seu campo, correu riscos, é bem verdade, né? Aí mais uma chegada do Vec, essa, né, vai passar um pouco mais longe, chute do Renan Metz, e o Inter conseguia dar algumas estocadas, né, nos contra-ataques. Aí entraram, né, o Wilson Júnior entrou muito bem, aí vai entrar dribles na área, vai encontrando espaço e conclui, né, para fora. Agora vamos ver então o gol da virada do Inter SM. Camobi, bairro JK. Para estofaria do Nico, qualidade e experiência, chama o Nico no 999. Opa, pera aí um pouquinho. Veio o Inter, Jarro pela ponta esquerda, limpou bonito, perna direita, bateu. Golaço! 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 Gol! Repetir para que todo o Rio Grande ouça. É gol do Internacional de Santa Maria. Jarro, herói premeditado. O Faco falou que o Jarro ia fazer um gol hoje. Saiu o gol do Jarro e um golaço do Internacional. Ninguém entendeu nada. O Vec achou que o jogo estava parado. Lá vai o Inter para matar o jogo agora. Entrou na área, Jarro, lá vai ele, limpou, vai ser um golaço do Jarro, apontou, que golaço, meu Deus! Que golaço, meu Deus! Que golaço! Jarro! Gol! Nacional de Santa Maria, com brilho, com eco é mais gostoso. 37 minutos do segundo tempo para coroar a atuação do Jarro, o filho do vento. Se for pro gol, me chama. Jarro, me chama que eu vou. Bom, aí foi a vez do professor Bruno Coutinho ver o time em vantagem e tentar dar mais consistência na defesa. Vão sair o Gabriel Morbeck, que fez uma baita partida, o Alan Baldi, que fez de novo uma grande partida, para a entrada de Leilon e Marcão. Saiu um atacante e um lateral e entravam um volante e um zagueiro. Praticamente não ia acontecer mais nada no jogo. Já eram 38 do primeiro tempo, cada vez mais se aproximava essa vitória do Inter SM. Depois das trocas, nós vamos ver aí que o Vec vai ter mais uma chance, um escanteio. O Vec tentou manter as ações muito mais no volume, na posse de bola, do que com chances efetivas. Aí o escanteio cobrado para dentro da área, Kaique Santos consegue desviar de cabeça, a bola passa pelo lado do goleiro Copete ali, né? Já estava muito próximo do final, e depois 5 minutos de acréscimo, mas nada aconteceu, o jogo vai acabar assim, muita reclamação, né, da comissão técnica do Veranópolis, não sabia muito bem porquê. O jogo terminou 2-1 para o Inter SM. Eu acho que Deus fez eu tomar a melhor escolha. Eu vi que o nosso jogador estava entrando e o zagueiro deles fechou pro fundo. Aí eu fiz que ia cruzar com a esquerda, cortei para dentro e chapei uma bola, fui feliz fazer o gol ali que garantiu a vitória hoje aqui. Entre aspas, qual é o tamanho da vantagem? 2-1 poder jogar pelo empate na volta. Cara, é importantíssimo. Sabemos que o futebol é surpreendente, né? A gente vem aqui com a proposta de fazer um bom jogo para decidir em casa. E uma vitória hoje foi muito importante, sabemos da qualidade do time deles. A gente soube sofrer na hora certa, também soube tranquilizar o jogo e sair vitorioso. Agora é concentrar, não tem nada a ganho ainda pra gente fechar com a chave de ouro aí, se Deus quiser um acesso em casa. Muito feliz, né, cara? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a equipe toda de parabéns, se entregamos.
Agora é focar, não tem nada garantido. Sabemos que temos um jogo muito difícil dentro de casa. Agora é concentrar, é focar. Sabemos que temos um jogo muito difícil para sair vitorioso de casa e classificado, se Deus quiser. Jarro, e aquele gol ali, o que passou na cabeça do Jarro? O Jarro que é bom na perna esquerda, mas o gol foi com a perna direita, é isso? Ali eu fui cruzar, ele fechou e bem na hora eu decidi, vou dar o corte, aí cortei e fui feliz ali, acertar um belo chute para dar vitória para nós aqui hoje. E agora o que fazer lá em Santa Maria? Manter a postura, o Inter na frente do placar, tem essa vantagem, um gol de vantagem. Atacar, cuidar lá atrás ainda, enfim, como é que vai ser a postura do Inter lá em Santa Maria? Cara, como eu falei, futebol se decide em detalhes, não tem nada ganho, sabemos que tem mais 90 minutos ainda, assim como nós ganhamos o jogo aqui, a gente sabe que o time deles pode ganhar lá, mas também a gente tem que estar focado, não tem nada ganho, é concentrar, aproveitar hoje aqui a vitória e já mentalizar coisa boa para na volta aí, domingo que vem, lotar a Baixada lá. A gente de fato comemora muito essa vitória, né? Não por muito tempo. A gente está com muito pés no chão, né? Durante toda a competição, sem duvidar do nosso propósito, sem duvidar da estratégia, principalmente. Hoje é um jogo, na verdade, que eu terminei uma entrevista com vocês dizendo que a gente tem que ganhar de qualquer maneira, né? E me serve assim. Mas um jogo tão aberto de trocação assim, que por vezes foge um pouco do controle, principalmente defensivo. Me faz aproveitar bastante essa semana para reajustar todos os setores que a gente precisa, mas como eu falei, agora é o nosso momento de comemorar, de baixar a adrenalina e se preparar para domingo que vem. Vitória fora de casa no mata-mata mais importante do ano. Que pontos o Bruno Coutinho destacaria com aquela certeza? Olha, lembra, a gente trabalhou, esse ponto deu certo. Ou quais pontos aí que, na tua opinião, vale esse destaque? O conjunto, né? Hoje, como eu falei, é difícil mencionar um único ponto, porque o jogo foi muito aberto, foi uma trocação, né? Os dois times buscando a vitória. Poucas vezes a gente jogou contra um adversário dessa forma, né? Que nos enfrentou, que nos agrediu. Então, é válido dar os parabéns também para a equipe do Veranópolis, sob o comando do Gelson. Foi um jogo bonito de ver. Eu vou aproveitar o momento também para ressaltar que foi um jogo de maior qualidade técnica, em função, lógico, dos trabalhos, em função das equipes que são merecedoras de aqui estar, mas por um gramado que te possibilita acontecer isso, né? Por tantas vezes eu já falei que o nível técnico dessa competição ele é maior, e um gramado como esse aqui em Veranópolis tu consegue aflorar bastante, né? Foi um jogo jogado por baixo, com toques, com jogadas, com infiltrações, então assim, jogo aberto. Felizmente hoje nós somos os vitoriosos, mas com o pé no chão eu posso garantir para vocês, a gente comemora a vitória simplesmente, não tem nada conquistado ainda. Bruno, até tu falaste mesmo que tu gosta muito desse fator psicológico, né? Hoje o Inter de Santa Maria saiu atrás do placar. Quero que tu fale sobre o poder de reação do Inter de Santa Maria, porque mesmo atrás do placar, o Inter colocou a bola no chão, não se abateu, mesmo o Veranópolis indo para cima do Inter, e o Inter conseguiu a virada. Então, esse fator psicológico, esse mental tão importante. Não é a primeira vez que a gente consegue isso, né? A gente já sofreu essa situação dentro do campeonato, já buscamos empate, já viramos jogos em casa, agora um fora, e em especial num jogo de mata. Eu não deixo eles perderem em nenhum momento a cabeça no jogo, né? Posso falar que isso passa por mim, porque o meu discurso se repete muito em cima dessa situação, né? Se você está vencendo o jogo, automaticamente acontece um relaxamento, e se a gente está perdendo o jogo, automaticamente gera, né, uma ansiedade por buscar o empate muito rápido. A gente não pode em nenhum momento, independente do placar, deixar de executar todas as funções que a gente precisa executar, defendendo, né, contra-atacando ou fazendo as transições, né, ataque e defesa, e a gente aplicou isso muito bem. O nosso gol de empate, principalmente, foi uma jogada que a gente mais trabalhou, eu acho, desde a pré-temporada, né? E eu fico feliz que a gente, mesmo com um placar adverso, a gente tenha conseguido essa consciência, né? E a maturidade dos atletas. É lógico que eu não posso deixar de frisar sobre o condicionamento físico, né? A parte mental influencia diretamente no físico dos atletas, né? E ninguém quer errar, então carregar uma culpa por um possível erro individual acaba que tu cansa muito mais. Enfim, eu vou dando voltas na resposta, né, porque elas se repetem nas perguntas de vocês. A minha resposta acaba que se repete também conforme foram os últimos jogos, mas é que assim, os processos são bem
parecidos de um jogo para o outro. Como é que está sendo administrar as peças que tu tem à disposição? Até eu destacaria do meio para frente. Um jogo o Vitor Júnior não entra e no outro começa o Wilson Júnior. O Vitinho já foi decisivo, tão logo chegou. Hoje não entrou. Em algum momento o David Batista foi titular, agora o Gabriel Morbeck. E do meio para frente com resultados alternando as peças que tu tem à disposição. Eu acho interessante que cada vez que eu precisei deles, todos deram conta do recado, né? Ou com performance, mas principalmente com gols, né? Hoje o Vitor Júnior fez um excelente primeiro tempo, um excelente início de segundo tempo. O Vitinho, assim que chegou, estreou num jogo, né, debaixo d'água aqui em Veranópolis, estreou com gol. O Wilson Júnior no segundo jogo fez gol. Independente do gol ou não, performaram muito bem. Então, assim, é um elenco. Quando a gente fala, e é lógico, né, falar com resultado positivo a favor é muito mais fácil, né? Eu entendo também e não sou hipócrita para analisar essa situação. E esse poder que eu tenho de poder alterar a equipe, alterar a formação e a gente seguir performando e ganhando é o maior orgulho que eu posso ter, manter eles no mais alto nível. Bruno, o Inter que está há 15 anos jogando a divisão de acesso e agora parece que está tão perto de subir há uma semana, enfim. Como é que vai ser trabalhado nos bastidores essa semana junto dos jogadores? Eles estão cientes da importância desse acesso. Santa Maria, uma cidade de 300 mil habitantes, toda a região, o Inter peleando há anos na divisão de acesso e agora parece chegou o momento, está tão perto. Como é que vai ser essa semana de trabalho? Vai ser normal? Enfim, vai ter uma conversa em relação a isso? Quero que tu fale em relação a isso. Na verdade, assim, Matheus, parece estar tão perto, tá? Vai doer bastante, vai ser muito cansativo, vai ser exaustivo durante o jogo, vai doer como doeu aqui e está perto em dias uma possível conquista, né, do nosso objetivo. Mas eu não me dou por vencido, não consigo relaxar até um dia depois do jogo, quem sabe, porque a gente sabe dessa responsabilidade, né? Com o passar dos anos parece que quem está aqui tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Lógico que há 15 anos atrás não tem nenhuma peça que aqui esteja, só que essa responsabilidade de vestir essa camisa e colocar o time de volta à elite é nossa. Então gera um peso também, gera uma ansiedade. A gente não vai viver a partir de hoje ou amanhã, o dia 17, nós vamos viver o dia 17 no domingo. Eu acho que é a melhor maneira da gente conseguir trabalhar durante a semana, né? A gente não pode trabalhar segunda, terça, quarta pensando no domingo. É um desgaste que a gente tem físico e anímico que é desnecessário. Vai ser passo a passo, vai ser um jogo de cada vez. E a gente tem mais uma batalha dentro da nossa casa. Sabe que é forte, mas não tem garantia nenhuma de resultado. Eles vão ter que se preparar para mais um jogo que pode ser o jogo da nossa vida, sim, sem dúvida nenhuma. Acabaste quase respondendo, que seria a minha próxima pergunta. É uma continuidade, na verdade, do colega, na questão mas pessoal, então, do Bruno. Tu quer que chegue logo o 17? Ou eu tenho ouvido falar bastante aí de personagens do futebol, a questão do desfrutar. E aí, daqui a pouco, tem o desfrutar, mas não é só o subir, é todo o trabalho executado, saber que aquele trabalho que começou lá no começo da temporada tá chegando perto de culminar com o acesso. Tu quer que chegue logo domingo? Ou prefere que passe que essa semana passe devagar, Bruno? Na verdade, assim, eu quero que chegue logo, se eu fosse pensar só na ansiedade, assim, né, Gilson, por começar de uma vez e colocar os dois times à prova mais uma vez, né? Espero que seja um espetáculo de futebol jogado que foi hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu desfruto tanto do meu trabalho, eu gosto tanto do meu trabalho e gosto tanto, fui tão bem recebido em Santa Maria, e que eu quero que demore o máximo possível, assim, faz parte também das nossas reuniões e conversas diárias com os atletas de desfrutar das vitórias, mas principalmente desfrutar do nosso dia a dia, que é treinamento, que é reunião, que é vídeo, que é jogo, que é aperfeiçoamento técnico, que é conhecimento, que é preparação física. Às vezes a gente atingir essa maturidade demora um pouco, eu brinco, né, com os atletas que têm até 23, 24, 25, né, que a gente já não considera tão jovem, que virem essa chave o mais rápido possível, que tentem desfrutar de cada dia, porque eu sinto tanta falta, tem dias que me bate uma nostalgia de viver isso ainda como atleta, apesar, né, de estar quase se cumprindo 10 anos que eu deixei de ser atleta profissional. Então, assim, quero que chegue rápido em função da ansiedade, mas eu desfruto tanto esse clube e esse momento que a gente vive e, enfim, que se demorar também não tem problema, não.
Não, é passo a passo, né? Então, a gente nem pensou no jogo da volta, né? Antes desse jogo aqui. Mas, claro, por princípios, né? Eu já te digo, Gilson, que não vamos subir o ingresso, né? Isso aí, eu não conversei com diretoria, não falei com o Elton, com o Dinei, os meus vices aqui que me ajudam bastante, não conversei com ninguém, né? Mas por princípios, eu te digo assim, obviamente a gente vai manter o mesmo valor, né? E a logística dos ingressos não posso ter precisar, né? A gente pensou muito nesse jogo só, né? E a partir nós temos uma semana inteira também, né? Para pensar no quando vai começar as vendas, né? Onde vamos vender, de que forma, quantos ingressos, enfim. Então o torcedor está empolgado, com certeza. A gente fez um grande resultado aqui, né? Então só que claro, a logística nós vamos soltar no momento oportuno, né? E nesse momento não tem nem cabeça para pensar nisso. Sobre o jogo, uma avaliação sobre a vitória e a pergunta também, coloca o aspas aí, qual é o tamanho da vantagem construída? Esse 2-1 aqui em Veranópolis. Uma boa vantagem, com certeza. No ano passado a gente empatou os 2 jogos, né? Do mata-mata e levamos uma certa vantagem, muito mais anímica e de local do que uma vantagem expressiva, né? No placar, né? Então, o primeiro mata-mata, digamos que a gente sai em vantagem, né? Desde que eu entrei. E só que nós temos que ter muito cuidado com isso também, né? No vestiário ali, o pessoal, é isso que é bom tratar com um grupo profissional, com nego velho, que nem eu digo assim, ó. Gilson, vira de frente pra gente pegar a tua imagem aqui. Dentro estão fazendo festa, mas obviamente, eu nem fui na torcida, entendeu? Não, porque, cara, se a falta uma semana é foco, falamos pra eles, não tem rede social, não tem reganho, não tem nada, entendeu? A gente não fez nada até agora, tá? Tem 90 minutos pra confirmar, e sabe, então a gente não vai errar nada, tá? Então a gente vemos aqui, ganhamos o jogo, vamos embora quieto para Santa Maria, né? Sem qualquer declaração, sem qualquer polêmica, armas que eles nos deram essa semana e a gente não vai oferecer para eles, entendeu? Então agora na saída do campo aqui teve algumas provocações aqui que eu não vou nem exteriorizar, né? Para não gerar polêmica, né? Então é muito pezinho no chão, faltam 90 minutos, não ganhamos nada. E dia 17, só quero a torcida lá para nos empurrar para essa conquista. Falaste de torcida, até não tivesse contato direto, veio aqui no Antônio Davi Farina, imagina como é que vai ser para controlar máximo 6.500, enfim, tá pensando numa alternativa. O pessoal sempre pergunta das arquibancadas móveis, que tem a questão do PPCI, não dá, não dá, enfim, aquele torcedor que saber que, será que vai faltar espaço? Claro que vai faltar, né? O Inter é um time de massa, né? Então, eu tenho convicção que se nós tivéssemos um estádio com capacidade para 15 mil pessoas, nós colocaríamos 15 mil. Né? Nosso estádio hoje cabe 6.500, né? Já tivemos a prova de colocar 6.500 e não foi confortável, né? Então, a gente vai estudar muito bem a logística de jogo, né? Para a gente poder dar conforto, segurança para o nosso torcedor. Né? Então essa parte de jogo passa muito por mim, passa muito, né, pelas pessoas que me apoiam do staff, né? Então no momento adequado vamos lançar, tem uma semana inteira, graças a Deus, né, pra gente poder organizar tudo isso, né, e venda de ingresso, enfim, no momento certo a gente vai começar a falar. Hoje é o dia de curtir isso aqui, né, mas voltar com o pezinho no chão pra Santa Maria, né, não tem festa, não tem nada, entendeu? A gente vai pro hotel agora, vai jantar e vai pra Santa Maria, todo mundo dormir, descansar, que amanhã tem que estar lá de novo. Então você viu aí a entrevista do Jarro, eleito craque do jogo, né, pela Rádio Membuí e pela Rádio CDN, lá de Santa Maria, que acompanha os jogos lá em Santa Maria e também, né, nos jogos fora. Eu, particularmente, acredito assim, que o Laio merecia uma referência, mas também o Alan Baldi jogou uma baita partida, o Wilson Júnior entrou muito bem, o Vitor Júnior, quando esteve em campo, né, contribui demais com a equipe. O Copete praticamente não foi, né, exigido, e quando tomou o gol não foi culpa dele, não teve, né, não passa por ele, né, o gol. O Tairone sai uma bola, né, apertada ali num tiro de meta, mas a zaga também de certa maneira não comprometeu. O lado direito que acabou sofrendo um pouco ali com o Wesley Santos, mas aí eu acredito que muito mais pela qualidade do jogador do Veranópolis do que necessariamente por alguma deficiência dos nossos jogadores. Então, né, na entrevista aí, a gente vai ficar com o Jarro também, por tudo que o Jarro representa, né, desde 2023, quando estava no Internacional Santa Maria, eu tive lá em Santa Maria em 2023 para assistir um empate com o Grêmio Bagé, e o Jarro entrou e logo depois, em seguida, veio toda aquela situação, né, da punição.
e ele volta em 2024 e faz toda aquela campanha maravilhosa, tem uma lesão, mas 2025 é que está sendo, de fato, o grande ano do Jarro, em sequência, aí, na hora decisiva, né, sendo o principal jogador do Inter SM. É óbvio que tiveram outros durante a campanha, a gente vai fazer outro vídeo para falar isso e para destacar isso, mas nessa partida, né, acredito que, assim como as rádios, né, vou fazer essa referência, vou né, atribuir esse destaque, né, de craque do jogo ao Jarro, mas eu acho que o Lion também fez uma baita partida. O Lion é daqueles jogadores que muitas vezes assim não aparece, né, mas ontem ele jogou demais, ele joga muito, ele toca muito bem na bola, ele faz passes, ele, né, pifa muitos jogadores, consegue lançamentos assim, né, tem uma visão de jogo excelente, né, o camisa 7 do Inter SM, o Lion. Depois da entrevista do professor Bruno Coutinho, né, muito tranquila, muito pé no chão, né, a gente vê muito de que o Bruno, sem a tensão da cobrança, né, é uma pessoa que vai com muito mais, né, tranquilidade para os microfones. Gostei muito de saber, né, que ele é um acadêmico, né, assim como eu, e é uma coisa que a gente tem percebido bastante, né, no futebol, esse, né, crescimento aí dos profissionais procurarem essa formação acadêmica, né? Eu tive uma resenha aí com o Leilon aí antes de começar a competição, o Leilon estudando fisioterapia também. Então, assim, né, gostei muito de saber que o professor Bruno Coutinho estuda psicologia, ou é formado, me desculpa, professor, mas o senhor falou que é um acadêmico, então, né, tanto pode ser que está estudando ou que já acabou, concluiu o seu curso, e que vê, né, no mental de uma equipe, do jogador, né, praticamente 60% da condição para buscar o resultado, para conquistar os objetivos. E eu gosto disso, né? Não sabia, se eu soubesse disso desde o princípio, né? Porque convivendo aqui com alguns amigos que também, né, são atletas e tal, eles falam, né, muito dessa questão do mental, de quanto que o mental, né, contribui demais, o psicológico contribui demais, né, para o êxito esportivo, para a performance. Então, né, muito bom saber, cada vez mais, né, eu que via com muita desconfiança o trabalho do Bruno, né, achei que era um academiquez exclusivamente da bola, mas não, quando, né, ele vem e fala dessa questão, né, acho que ele pode fazer uma bonita história em frente ao Inter SM. Tomara que continue com a gente aí para a disputa da Série A, se a gente confirmar, né, não tem nada a ganho, precisamos confirmar em Santa Maria, precisamos, né, no mínimo empatar com o Veranópolis para chegar, né, à grande decisão já com a vaga na elite do futebol gaúcho. Então, parabéns, professor Bruno Coutinho, pelo trabalho, né? Acredito que ele está, né, só começando, acredito que vem muita coisa boa por aí. Depois, presidente Pedro Della Páscoa, porra, presidente, assim, ó, muito obrigado, Pedro, por ter nos devolvido a alegria de torcer pelo Internacional de Santa Maria. Eu falei em outros momentos aí, né, que eu despretensiosamente comecei a acompanhar o Inter SM no ano passado, através de vídeos do amistoso lá com o União Frederiquense, que o Wilson Júnior brigou com o pessoal todo lá do União, e o canal deu certo, né, e deu certo porque presidente, Pedro, tem uma visão diferente. Obrigado por nos emprestar a tua juventude, o teu empreendedorismo, a tua visão, né, de um time grande, de um clube grande, né, para o Internacional de Santa Maria. Quando o presidente fala que se a gente tivesse um estádio de 15 mil, a gente colocaria os 15 mil, né, a gente colocaria 15 mil pessoas no estádio Presidente Vargas. Então, presidente, está mais do que na hora de a gente pensar num estádio para 15 mil, está mais do que na hora de a gente, né, começar a pensar, né, em competições nacionais. Estamos aí, né, com 3 categorias de base, sub-17, sub-20, né, desculpa, com 2 categorias de base, sub-17, sub-20, né, jogando todas as competições aí da Federação Gaúcha, o sub-17 na primeira divisão, fazendo grande campanha, classificando para a fase final. O sub-20 ontem estreou na A2, ganhou de 6-0 do Uruguaiana, fora de casa.
Então, quer dizer, é uma molecada boa que vai galgando degrau por degrau, criando identidade com o clube. Esse é o caminho, Pedro. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Cara, tu é foda. Muito obrigado, né, por ter nos devolvido essa alegria de torcer para o Inter SM. Isso é uma coisa que todo torcedor alvirrubra sempre vai ficar grato a ti. Já está na história do clube, mas eu sei que tu vai ficar ainda muito mais marcado na história do clube pelo que vai fazer ainda pelo Internacional de Santa Maria. Então, eu sei que o teu pensamento é de que nós só estamos começando, de que é só o primeiro passo para levar de volta o Inter SM às grandes conquistas, aos grandes jogos, né? E quem sabe, por que não, daqui a pouco tá em outro patamar do futebol brasileiro, e é o que a gente acredita, né, para um time centenário em uma cidade tão importante, né, como é Santa Maria. Mas o mais importante de tudo isso, sabe o que é? É que a nossa paixão alvirrubra está crescendo junto com o time. E como a gente nunca duvidou, né, que nunca deixou de acreditar, nunca deixou de torcer, com desconfiança, é verdade, mas nunca deixou de torcer. A gente sabia que o nosso time, né, precisava crescer na hora certa, e é isso que está acontecendo. O Inter SM, desde que começou o mata-mata, ele vem numa crescente. O time está cada vez mais embalado. E que essa crescente siga no ano que vem, na elite do futebol gaúcho, se a gente confirmar contra o VEC no dia 17, né, e que siga sempre, né, os passos das grandes conquistas. A gente queria muito estar aí em Santa Maria no próximo domingo, mas vai ser muito pouco provável que a gente consiga dessa vez. Como eu falei, questões de trabalho, é muito difícil a gente fazer uma programação de viagens, né, para a questão do futebol, porque para você conseguir um preço que seja, né, compatível com o nosso orçamento, exige, né, que você tenha um planejamento, né, e um agendamento muito antecipado das passagens, e a gente não sabe se confirmam as campanhas, né? A gente sempre confiou, mas a gente sabe que futebol é futebol. Então a gente ainda, né, vai tentar algumas possibilidades, mas vai ser bem difícil, né, de estar na Baixada do dia 17, mas eu já quero desde já convocar tu, torcedor, para lotar a capacidade máxima da Baixada Melancólica e dizer para vocês, jogadores, para ti, presidente Pedro Della Páscoa, para o meu amigo Paulo Santos, para o grande Loreto, né, para a galera do staff do Inter Santa Maria, a Renata Medina, todos que estão ali em volta, o Chiquinho, que vocês estão de parabéns. Obrigado por devolverem a nossa alegria, por devolverem o Inter SM, né, que a gente sempre quis, ver de volta, né, nessa intensidade, nessa competitividade. Então, vocês estão todos de parabéns e eu vou estar aqui, né, se caso não puder estar aí, na torcida por vocês, e com certeza a gente se encontra na divisão especial, na Série A do Gauchão, o ano que vem, tá bom? Então, quem veio até aqui, já dá aquela moral, se inscreve no canal, né, deixa um like, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com o maior número de amigos fanáticos que tu tem aí, amigos que gostam do futebol do interior, que são alvirrubros e que não estão aqui ainda. Ajuda a gente a crescer junto com o Inter SM. Valeu, até a próxima e aquele abraço!